Olá, planeta Terra, tudo bem com vocês? Começando mais um CutoCast, podcast mais interativo desse Brasil varonil. E o nosso patrocinador, o motivo de estarmos aqui, a Prime Arcade, sim, que é um videogame retrô, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, tudo isso, esses das antigas aí, Sega CD, enfim, tudo num aparelho só. primearcade.com.br, entra lá. Tem frete pro Brasil inteiro, dá pra parcelar, enfim, dá pra personalizar, colocar um player, 2 players, quantos você quiser, certo? Não, na verdade é até 2, né? Mas entra lá, primearcade.com.br, que você vai gostar bastante e envia para todo o Brasil. E hoje a cutucada do dia será a doutora Carol. E aí? Tudo bem, Carol? Tudo bem, Rodrigo, e você? Chega mais pertinho do microfone. Ela falou, gente, que tem medo de virar meme, mas você não vai virar meme, não. Fica tranquila, fica tranquila. Que hoje é um papo, apesar de ser descontraído, o pessoal até fala assim, mas você vai ser uma entrevista, você... Não, você vai lá pra bater um papo e a gente vai falar da sua área. Tá nervosa? Não. Não, tá tranquila? Não, cara, tá tão legal. Tomou uma maracujina, tomou um Nervocalme? Tomei só uma aguinha. Você é uma mulher calma? Depende do contexto, depende da situação. O que você denomina Num como geral, calma? você resolve seus problemas com calma ou você é pavio curto? Não, no geral eu tenho muita calma. Eu sempre procuro usar o meu lado racional, né? Porque se a gente deixar o emocional tomar conta, a gente não consegue, não tem clareza na situação. Uhum. Então, geralmente, é muito difícil alguma coisa me tirar mesmo do sério. Bem difícil. Mas Como- quando tira também... Como que fala seu sobrenome, então? Você até colocou. É Lacorte. 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 Mas hoje ela falou que eu posso chamar ela de Carol ou doutora, tanto faz, né? Deve ter mais ou menos a mesma idade. Não perguntei a idade, porque, né, é indelicado perguntar a idade de uma mulher, então vocês não vão saber a idade dela. Só se ela quiser falar. No final você decide se vai falar ou não. Você chuta e aí eu falo pra você. Se é mais ou se é menos. Isso. Mas você parece super novinha. Você se formou quando? Mês passado? Já tem... Olha, eu só pareço. Você parece eu engano novinha. muito. Você engana. Eu engano, Rodrigo. Eu engano na aparência, eu engano na Na voz. balada, assim, se eu tomar uma voz, você falar uns 20 anos, eu acredito. Então, sobre aquele desconto que a gente tava pensando. Mas a primeira pergunta é: como é que vai o processo? Brincadeira, eu quero perguntar como é que vai a advogada. Ai, advogado. Eu vi Nossa. lá os teus coisas. Vai cair uma lágrima. Ninguém me pergunta isso. Hoje eu quero perguntar como que está a advogada. Aumenta só o meu Advogada. retorno, só um pouquinhozinho. Como que está a advogada, doutora Carol? Agora tá. A advogada tá bem. Tá bem? Tá tranquilo? Tá bem. Trabalhando plena. muito? Muito. Mas tá muito feliz, muito realizada. Que bom, que bom. A vida, ela só faz sentido quando a gente tá realizado. Exatamente. Trabalhe no que gosta e não trabalharás nunca. Não é verdade? A gente empreende um esforço e eu não sei, é diferente. É diferente. Você tem um retorno daquilo. Sim. Então, não importa o tanto de tempo que você gaste naquilo, não importa o quanto você empreenda de esforço, é satisfatório, é gratificante. Fazer o que gosta. Exatamente. Aliás, a primeira pergunta é, muita gente até deve estar começando, que curte a gente na área de direito, começando faculdade, universidade, etc. O que te despertou para essa área? Você falou, putz, arrumei uma paixão. O direito. A balança. Vou te contar. Conte-me. Vou te contar a minha história. Mais pertinho do microfone. Na verdade, tá bom assim? Sim. Na verdade, a última coisa que eu queria fazer no direito era advogar. Era uma coisa que eu realmente não pensava. Uhum. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Hum. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E quando eu tinha uns 17 para 18 Qual anos... foi sua primeira profissão? Eu trabalhei numa quitanda. É mesmo? Nossa, super explorada. Caramba. Mas eu era muito feliz. Ganhava pouco e trabalhava Ganhava. muito. Nossa, na época era tipo R$120. Nossa. Mas eu era muito feliz. Eu já fiz estágio por 150 por mês. Nossa, Mais cara. o passe. As pessoas não sabem o que foi a nossa época, né? 150 mil reais por... 150 mil reais. Quem der. É que eu já tô meio lento, gente, com sono. 150 reais por mês mais o passe numa emissora de rádio. Você Não, eu acredita? não tinha nem passe. Eu ia a pé e voltava a pé. Que Mas beleza. eu Morava tava perto, bem, né? Morava perto. E assim, eu comecei muito jovem.
a trabalhar, a estudar. Minha mãe sempre teve muito essa. Minha mãe é professora. Uhum. Minha mãe também. Minha mãe, a gente sempre teve essa educação em casa do estudo, né? Uhum. Tudo através do estudo. E aí, quando eu tinha uns 17 para 18 anos, eu falei, cara, eu vou prestar um concurso. Minha mãe, não, vamos lá, vamos. Em casa todo mundo era concursado, na verdade. Falei, vou prestar um concurso. Prestei a prova, na época eu tinha 17 anos, passei. Quase que nem dá tempo deles me chamarem e eu ia tomar posse, né? Passei. E fiquei na carreira pública. Aí, fui viver minha vida. Nesse meio tempo eu casei muito jovem. Carreira tudo. pública de que área? Antes da faculdade, Antes né? da faculdade, antes da De faculdade. que área você tava? Eu sempre trabalhei em administrativo, sempre atendimento ao público, sempre administrativo. E aí eu casei. E depois, assim, quando eu inverti um pouco, né, o caminho das coisas. E quando eu tava ali numa certa idade, já tinha saído, já tinha um tempo, já tinha uma profissão, já tinha uma estabilidade, já tinha como pagar a faculdade. Sim. Falei, cara, eu vou escolher o que eu vou fazer. E aí, o direito sempre me agradou muito. Era uma coisa, assim, que era um sonho do meu irmão, né? Eu sempre tive meu irmão muito ali como figura, né? Como inspiração, era um sonho dele. E era uma coisa que sempre me agradou também. A coisa da lei, da ordem, da justiça, né? E eu falei, cara, eu vou fazer direito. Já tava bem mais consciente, né? Aquela coisa que você não sai da faculdade meio... Você não sai A produção brigou comigo que eu não coloquei no silencioso aí. Colocou também? Ai, não, o meu sempre, desde que eu comprei. Tá. Sempre. Então, e aí era o seu sonho fazer direito. Eu falei, cara, eu vou fazer. E assim, quando você faz, que você tá mais velho, mais consciente, na minha percepção, você faz aquela coisa com mais afinco. E fora que assim, cara, eu trabalhava o dia todo, pagava um absurdo na faculdade, então aquilo tinha que me dar um retorno, tinha que ser muito bom pra mim. Então, você imagina, você trabalha o dia todo, você chega cansado, e aí você tem que estudar ainda, enfim. Falei, cara, eu vou dar o meu melhor aqui. E fiz. E fui me apaixonando. Falei, não, conforme foi passando o tempo, eu falei, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Mas com o intuito de continuar na carreira pública. Eu falei, vou fazer concursos melhores. Aí quando eu tava lá no finalzinho já, 7º, 8º semestre, meus amigos sempre falavam, pô, presta a prova da ordem, presta a prova da ordem. Aquilo começou a ficar legal. Eu comecei a gostar da ideia. Falei, cara, eu vou prestar essa prova. Vou fazer, vou ver como que é. Ainda pensei pra mim, eu falei, se eu passar, eu vou advogar. Falei, eu vou prestar uma vez só. Se eu passar, eu vou advogar. Se eu não passar, beleza. Eu continuo na carreira pública. Fazer um concurso melhor. E aí, prestei. Tava no 9º semestre, aquela loucura de TCC. Ah, pode fazer o exame da OAB antes de a partir do 9º. terminar? Pode. Ah, sim. E... De qualquer forma, você precisa do diploma. Sim. Pra começar a só pude trabalhar. pegar a minha carteira depois que eu me formei, né? E no meio daquela, adoro um caos, no meio daquele caos do TCC, e eu falei, cara, eu vou fazer. E aí fiz, é lógico que foi uma loucura, né? E quase perdi meus cabelos estudando, foi. E prestei, e aí saiu o resultado da primeira, são 2 fases, né? São 2 provas. E aí saiu o resultado da primeira fase, passei. Falei, cara, agora ficou mais sério, porque se eu passei na primeira, agora eu vou ter que passar na segunda. E aí saiu o resultado, passei na segunda. Aí falei, fudeu, agora eu vou ter que advogar. Sim. Agora acabou a carreira pública. Acabou agora e vai. É isso pra mim. Mas aí, assim, eu já tava apaixonada, eu já era outra pessoa. Eu comecei uma pessoa, terminei outra. As paixões vão iniciando, a gente nem sabe como é que inicia, mas exatamente. Acontece. Mas, Carol, me fala uma coisa. Nossa, tem várias perguntas pra você, na verdade. Ai, pode falar. A gente tava falando sobre uma coisa que é assim. Advogado é confiança, né? Porque, pode ser sincera comigo, hein? Se o advogado quiser atrasar a vida do cliente, ele pode. Sim. Se ele quiser. Ou se ele quiser não trabalhar também, ele pode. Exatamente. Talvez não consiga. Enfim, são 2 coisas tangíveis, né? Isso. Mas atrasa, sem dúvida. Se quiser, ele vai. Então, como é que é isso aí? Você preza pela essa questão do cliente estar confiando na sua pessoa? Porque mais do que o seu profissional, eu acho que quando a pessoa contrata advogado, ela tem que estar confiando em você como pessoa e também depois na sua experiência no direito, né? Você leva isso muito em consideração? Com certeza. Porque assim, o que eu vejo, pelo menos de alguns amigos meus,
O cara é advogado, ele tem 800 mil casos e quase não dá conta de nenhum. Isso é muito complicado, né? É. E aí? Disserte. Na verdade, a forma como você enxerga isso é realmente isso. A pessoa, antes dela me contratar, ela vê a mim. Ela vê a Carolina. Então, a primeira coisa é a confiança da minha imagem. Ou uma indicação. Sim, sim. A segunda coisa que eu acho importante, com a minha visão, é a questão da pessoa ser acessível, da acessibilidade. Você começou quando? Que ano mesmo? 2018... foi um pouquinho antes da pandemia. Que você começou efetivamente... Hoje você tem seu Advogado. consultório, escritório. Não deixa de ser um consultório. Consultório, né? É, Tem o seu local e tudo mais. Tem, né? tenho. Mas vamos voltar para não perder a linha de raciocínio. Vamos. Sobre confiança. E aí? Então, e a primeira coisa, a pessoa te procura, ela tem um problema. E ainda mais quando a gente fala de direito de família, e até mesmo previdenciário, que também é outra área que eu atuo, a pessoa, acho que em qualquer área, na verdade, a pessoa te procura, ela quer que você resolva o problema dela. Né? Então, a gente tem que ter, primeiramente, uma sensibilidade. Tá? Não é se Por exemplo, eu não tenho envolver no vontade de problema. ter 5 advogados. Eu tenho vontade de ter um advogado no qual eu confio. Exatamente. A primeira Ruim eu relação... ficar ligando para... um é de um processo, um é do outro. Isso mesmo. A primeira relação Tô que a passando gente por tem... isso, inclusive. Eu vou chegar nesse ponto Passando que você por falou. isso, inclusive. Esse ponto que você falou é legal. Eu vou falar sobre isso também. Mas a primeira relação é a questão da confiança mesmo. A pessoa chega com um problema, ela quer que você resolva. E ela quer sentir que você pode resolver. Então, você estabelece um laço com a pessoa. Você Outro tem dia que eu conheci uma menina, eu tô solteira, né? Ela falou que era advogada, não fui pra frente, não. Por quê? Fiquei meio traumatizado. Mas depois eu te conto. Depois eu te conto. Fiquei meio traumatizado com advogados em geral. Mas falei que meu ia te Deus. contar essa história fora do ar, que vai que o processo piora. aí, né? Não. Mas, Depois a gente conversa. enfim, Carol, aí essa questão de confiança. Você trabalha muito isso? Trabalho. É a primeira coisa que a pessoa, né? O primeiro laço que eu faço com a pessoa. E por isso que eu te falei da questão da acessibilidade. Eu sempre procuro... Eu sei que a pessoa não vai entender, a pessoa não é técnica. É a mesma coisa de você, por exemplo, você é da área da Eu adoro comunicação. os termos de latim. Você é da área da comunicação. Você é um Nem o cara que tem... advogado entende. Então, você é um cara que tem uma carreira, né? Você é um cara que tem propriedade no que você faz. Então, assim, se você for falar pra mim de comunicação e você usar uma linguagem técnica, eu não vou entender nada. A mesma coisa eu. Então, assim, eu sempre procuro fazer com que a pessoa, ainda que seja o mínimo, mas que ela consiga entender quais são as soluções. Qual que é, o seu problema é esse, o caminho é esse, as soluções são essas, dá pra fazer, dá, não dá pra fazer, não dá, isso vai, isso não vai. Então, eu gosto de ter essa linguagem acessível. Eu sou aquele pessoas. cliente enxerido, cara. Eu gosto de meter o bedelho e falar, ó, mas não dá pra defender nisso. Tem uns caras que não gostam. Eu Tem acho uns caras que não vai, gostam. vai de pessoa pra pessoa. É lógico que assim, eu falando assim, parece que é um mar de rosas e não é. Tem dia, cara, que eu nem trouxe o outro celular. Mas por tem dia exemplo, que eu quando a tô pessoa vai, qualquer caso que seja, da sua área ou não, por exemplo, ela manda um e-mail relatando detalhes, naquele e-mail ou naquela coisa, você pode, tem aquilo que Exatamente. pode matar o caso aqui. Exatamente. Não é? Eu acho que tudo é uma questão de perspectiva. Depende de como a pessoa interpreta aquilo. Eu interpreto dessa forma. Quanto mais a pessoa me explicar, quanto mais detalhe a pessoa me falar, pra mim é melhor na minha atuação. Tem gente que não interpreta. Aí vai de pessoa pra pessoa, vai de profissional pra profissional, entendeu? Então... Sei. E antes de eu perguntar sobre as áreas que você mais atua, porque o direito é muito ramificado, né? É uma árvore genealógica, ali é um organograma que você não dá pra fazer. Não, tem advogado que meio que faz de tudo um pouco, né? Tem o clínico geral, né? Eu não vou mentir pra você. Ainda mais no começo, Rodrigo. Não tem como. O cara que começa já numa área, ou é porque ele é associado a algum local, ele tem já alguém, né? Já tem algum escritório, ou algum outro advogado que ir trabalhar. Ou não sei, cara. É a única explicação que eu acho. Porque eu no começo também, eu fiz trabalhista. Eu só não fiz penal. Mas eu fiz trabalhista, eu fiz outras coisas que não era da minha área e da área que eu queria seguir, da área que eu me pós-graduei, enfim. Você entendeu? Porque você precisa de dinheiro, você precisa trabalhar. Mas a partir do momento que você já tem uma base, aí você segue seu caminho. Entendeu? Sim. Eu acredito, é que nem médico.
Fica Você faz especialista, uma né? residência ali, Em você, ser- né? Aham. E depois você segue seu caminho. Só que assim, não é fácil. Tem que ler muito, hein? Ler muitos Tem. livros, tem uma biblioteca muito grande. Tenho, E tem que ter paciência, né? tenho. O E advogado que não lê na faculdade, ele tá fadado a não ser um bom advogado, você acha? ele tá fadado a não nem passar na prova da ordem. Sim. Já começa por aí, ele não vai ser advogado. Não vai ser Aham. um péssimo advogado, ele nem vai ser um advogado. De 0 a 10, quanto é difícil a prova da ordem? Todo mundo fala que, nossa, De 0 a 10, 25. é mesmo? Não é pra amadores. Não, não é. Se não estudou, se ficou no fundão chavecando as meninas, aquele... Não vai. Não vai. E vários colegas da faculdade, oi, gente, tá lá. Que não conseguiram Não passar. vai. No máximo, alguns podem trabalhar em algum escritório com outro advogado assinando, né? Sim, Que exatamente. não é o ideal, né? Depende do que a pessoa quer pra ela. É, É o que eu te né? falei, no começo da faculdade eu tinha uma intenção. Eu mudei com o tempo. Se tem uma coisa que eu odeio é depender dos outros. Eu também. Eu também. A doutora Carol, quando ela entrou aqui, ela já ganhou o estúdio, porque ela falou que gosta de filmes e séries até de Vingadores. É uma doutora. Você sabe que eu falei assim, ela é nerd que nem a gente. Antigamente o nerd era aquele cara bobão. Hoje é chique, hoje é o cara que A gente tem o estuda. nosso lugar de fala hoje, Sim, né? A gente pois tem é. Você gosta de Vingadores, ó, eu tô vendo direito pra Vingadores. Eu Você não gosta? gosto, eu amo. É mesmo? Você gosta da Marvel, gosta de Nossa, filmes, demais, séries? demais. É mesmo? Faço maratona mesmo, ordem cronológica. Esses dias a gente tava fazendo em casa, É né? mesmo. Ordem cronológica. Filmes e séries. Ir no cinema, pra mim, é uma terapia pra dar uma desanuviada no cérebro, você acredita? Eu também. Não sei se pra você. Né? Eu Às vezes, gosto. cada vez eu vejo os cinemas mais vazios. Né? O que é melhor? Eu gosto. É quanto bom, né? Mas eu fico refletindo, isso não vai acabar em qualquer hora, né? Tomara que não, porque eu gosto bastante, né? Mas é um negócio que todo shopping meio que tem que ter, né? É uma fuga aí, né? E aí você gosta bastante aí de filmes e séries no seu. Gosto. Você consegue ainda chegar em casa e dividir trabalho daquela coisa? Consigo. É? Eu consigo separar muito bem as coisas. Uhum, E até porque na área que eu atuo, eu tenho que saber separar mesmo tudo. uhum. Então, eu sempre procuro ter, eu tenho meu tempo do meu esporte, né? Da minha concentração, do meu passeio, da minha viagem. Porque eu tenho que estar ali 100% para quem tá confiando em mim. Porque deve ter algum momento da sua vida que você deve ter ficado tomado 100% do trabalho. Todo mundo fica assim na época, né? Principalmente Esquece no começo. de exercício, de lazer, de final de semana e é seu trabalho. Exatamente. Eu acho que é uma habilidade, né? Uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Você vai conseguindo fazer isso, vai ficando mais forte, vai criando essa habilidade de inserir uma série, nem que seja 2 horas da manhã. É, né? Mas vai. Ô, Carol, me fala uma coisa. Você, assim, o advogado, ele tem que ser meio psicólogo, né? Tem, né? meio. Você aprende com a Tati, né? É exata, graças Não, a Deus. detalhe que ela é prima da Tati, que veio aqui já no CutuCast, gente. É a família, uma indicando a outra aqui. Lógico. Né? Nosso network fica ali dentro. Mas Carol, me fala uma coisa. Você acha, bom, você já falou que tem certeza, né? Você tem que ser meio psicólogo com seus clientes, porque assim, o que acontece? Tem muitos tipos de clientes, né? Você tem que lidar com a personalidade das pessoas e amansar a fera muitas vezes, né? E tem gente de todo tipo, tem gente muito ansiosa, tem gente muito desesperada, tem gente que é calma até demais, enfim. Você se coloca do outro lado, assim, tipo, o cliente tá com um puta problema e tal, de uma maneira que não adianta colocar mais lenha na fogueira. Tente acalmar ou tente mostrar que você tá do lado do cara. Com certeza. Que eu já passei pro outro lado, já senti que o cara não tá do meu lado. Cheguei e falei, doutor, mas assim, se a gente não pensar positivo, a gente não vai sair daqui. Aí houve um silêncio. Não, mas peraí, eu tava certo. Porque, tipo, eu falei que dá pra fazer isso, isso e isso. Não, mas você também... Não, mas por que você fez? Ah, mas por que você entrou? Doutor, o passado já foi, né? Só temos... A gente só pode resolver o que tá aqui agora. A gente não tem o futuro, a gente vislumbra um futuro e o passado não volta. O que a gente tem é o presente, né? Então, é isso. Você se preocupa nessa área, assim, de tentar acalmar a pessoa, de mostrar que você tá do lado dela, porque, queira ou não, você é contratada pra lutar no meu time, né? Eu sou contratada pra ser você.
Eu tô representando você, o seu direito. Por Eu uma tenho que coisa fazer isso chamada melhor do que você. procuração. Exatamente. Então, assim, é claro que eu tenho que ter uma empatia. Embora é o que eu te falei, eu não tô romantizando nada, porque nem não tem nada de romance nisso, tá? Uhum. Eu tenho que separar muito bem, eu não tem como você, se você se envolver Uhum. emocionalmente com o problema daquela pessoa, você não vai conseguir fazer um trabalho 100%. Então, assim, mas não quer dizer que eu não tenha empatia o suficiente para entender a aflição. Uhum. E eu, doutora Carolina, eu como advogada, eu acredito que isso me ajuda. Porque eu conseguindo entender a sua aflição, eu consigo fazer o meu melhor. Uhum. Conseguindo entender os seus problemas, como eu te falei. Eu sempre faço questão de falar, olha, isso dá, isso não dá, isso daqui é possível, e essas são as chances, você entendeu? E a partir disso, se não tiver jeito, eu vou tentar amenizar, você entendeu? Mas eu sempre sou muito sincera com os meus clientes. Uhum. Mas tem que ter, se eu não ter a empatia, 99% das pessoas que me procuram, elas me procuram chorando. Eu acho também que tudo, Carol, tem que ir pro lado da positividade. Que, por exemplo, se eu tô com um problema e quero te contratar e você fala pra mim que não dá, o que é difícil, a gente já nem sai daqui. Sim. Fica Mas sem eu vou te sentido. falar a verdade. Sim, Entendeu o que sim. eu tô te falando? Você pode falar, ó, mas o grau de dificuldade disso é grande, Isso. mas eu vou tentar. dá pra fazer tal caminho se você me contratar, Exatamente. né? É isso. Sempre a sinceridade, né? Carol, se o cara quiser ser um advogado mau caráter, ele consegue? Consegue. Qualquer profissão. Qualquer profissão, Qualquer né? profissão. Claro que consegue. Né? Vai ter corrupção, vai ter desonestidade em todos os... Quando tem ser humano envolvido, vai ter isso. Não tem Envolveu o jeito. dinheiro, Sim, envolver o ser humano, a gente tá passivo a qualquer coisa, né? dinheiro chegou, a calça abaixou. É um complicado, né? complicado. Complicado quanto a isso. Ô, Carol, e essas questões aí de honorários, né? Você tem uma tabela sua? Você acha que tem que cobrar de acordo com a cara do cliente? Como é que funciona isso daí? Eu não sei nada, explique-me. Vou te explicar. Na advocacia, a gente tem uma tabela da OAB. Não sai, o preço não sai da nossa cabeça. Uhum. Existe uma tabela, assim, não existe uma obrigatoriedade de se seguir a tabela. Mas existe uma tabela para o advogado ter um parâmetro, né? Fala, o mínimo que você pode cobrar é isso daqui. Mas aí, o advogado que vai decidir o grau da dificuldade daquele caso, né? A gente tem uma base. Mas aí, a partir do caso, a gente decide o grau da dificuldade do caso e cobra os honorários em cima disso. É uma coisa muito particular. É uma coisa que realmente muda de caso para caso. Não tem como eu te falar, olha, é isso daqui. Não. Cada caso é um caso. Cada caso é um Não, valor. é que eu já vi casos assim do advogado perceber a aflição do cliente ali, o desespero, e cobrar caro mesmo, sem dó mesmo, né? Sem dó mesmo. Então, mas o que seria cobrar caro pra você? Não, é que foi assim, eu fiz ali, eu pesquisei o que seria naquela situação de um amigo meu, o valor. Então foi meio que mais que o dobro do que seria ali normalmente, inclusive até perguntando para os profissionais, entendeu? Entendi. Né? Aí... Quem faz isso não vai pro céu, viu? Tô te avisando. Não, realmente não é uma prática minha. Não é. Eu tenho, né, a minha tabela também, a partir desta tabela que eu te falei da OAB. Mas eu sempre analiso o caso. Então, se o grau de dificuldade é maior, é óbvio que eu vou cobrar. Mas não é da minha pessoa e nem do meu profissional fazer esse tipo de coisa, né? A pessoa tá ali no sofrimento, tá ali... Né? Eu vou cobrar o justo. Eu não vou cobrar nem menos nem mais. Eu vou cobrar o que eu acho justo naquele momento. Carol, e quais são as suas áreas de atuação que você mais gosta aí? Vamos pro específico. O que você mais tem trabalhado e o que você mais tem gostado? Eu sou pós-graduada em processo civil. Eu sou uma advogada civilista, nós chamamos de civilista, né? Sou uma advogada civilista. Eu gosto muito, eu atuo bastante na área do direito de família, né? E eu atuo também bastante na área de direito previdenciário. Não faz parte da área de... Eu tenho uma especialização em direito O previdenciário que seria o também. direito de família? Casei, tem filho e vou separar, é isso? Uma das coisas. Uma das coisas, né? Uma das coisas. Inventários. Sim, que com mais? certeza.
A questão da adoção, a questão do divórcio que você falou, da partilha A adoção de no bens. Brasil é um processo bem complicado, né? Não? Bem demorado, né? É um pouquinho. Infelizmente, é um Né? pouquinho, é bem burocrático, né? O nosso país é um país bem burocrático, Que bem mais? codificado. Que mais, Carol? Quais são os itens? Pensão. Pensão. E aí, quando Não só pensão, a gente, nossa, aí vai, né? E isso que eu ia Tem o falar. marido que morreu, o idoso. Aí é previdenciário. Ah, tá, que é É pensão por previdenciário. morte, é previdenciário, que eu também Porque atuo. quando meu avô faleceu, eu lembro na época, minha avó continuou recebendo uma pensão, porque ele era funcionário do... aquele departamento de estradas e rodagem, DR, sabe? Então é Aham. público, né? Sim. Então acho que... Mas só quando é público tem direito? Não, privado também. Privado É também. independente do sistema em que a pessoa tá. E, Por exemplo, mulher viúva, ela teria direito. Ela pode Sim. procurar para você auxiliar. com certeza. Ah, entendi. Assim, você pensa assim, a pensão por morte, ela é sinônimo de trabalho. Hum. Alguém trabalhou ali uma vida toda, certo? E tem um cônjuge, hoje em dia até mesmo um companheiro, né? Um processo um pouco mais difícil, mas a união estável também entra nisso. E a pessoa que ficou vai ter direito a receber, né? E aí tem as questões mais técnicas, né? Mas quem ficou tem direito a receber, independente se era público, se era privado. Eu tive um amigo que ele namorava só com a menina, aí a menina processou, aí terminaram. Aí processou ele, juntou uma amiga, a amiga deu uma aumentada lá. Eles não moravam, não eram casados. Eu sei que saiu 10% do patrimônio dele. Mas a união Mas estável... não era união Mas a união estável. estável não precisa morar junto pra caracterizar uma união estável. Então, mas era só um namoro, né? Não era... Se procurasse uma advogada de família, fizesse um contrato de namoro. Puta, mas aí toda a gente namorava de contrato, meu amor. Cara, a situação, difícil, a hein? sociedade muda, tem que acompanhar. Ah, não, Carol, mas não dá, muito trabalho. Então, mas você Vou sabe gastar que isso... uma grana pra, sei lá, ver o que vai dar. Não, mas isso é uma cultura que ela tá começando a se inserir na nossa sociedade. Essa coisa do relacionamento, das pessoas levarem isso mais a sério. De separar o relacionamento do patrimônio. Carol, namoro é namoro, casamento, quando assina o papel, aí é que tá valendo. Não faça isso, Rodrigo. Você vai precisar de mim. Você vai precisar de mim. Namoro é namoro, não mora em casa. O namoro, justamente, é pra você conhecer a pessoa. Mas, cara, a união estável, você não precisa morar junto da pessoa. É claro que não, eu entendo o que você tá falando. Existe sim um namoro, mas aí... A partir de quanto tempo é a tua área, tempo. né? Essa, né? Não tem tempo. Antigamente, quando começou essa coisa da união estável Mas como no não tem Brasil, tempo? Eu não beijei tem a tempo menina ali, mínimo. tô ficando com ela na semana, Não, pode né? processar? Vou te contar, aí é pra fuder mesmo, pior, né? Não, o que acontece? A união estável, não existe um tempo mínimo. Eu vou fazer o seguinte, quando eu conhecer a mulher, eu vou trocar de nome, CPF... Não vai... O que Porque James Bond. Você vai ter que me procurar do mesmo jeito. Ela não vai saber nem meu endereço pra colocar lá na petição. Isso, aí você vai ser estelionato amoroso. Provas. Quero provas cabais, doutora. Não, ó, eu vou te dizer. Você sabe o que caracteriza a união estável? É quando você convive com uma pessoa, não necessariamente na mesma casa. Galera do Tinder. Aplicativos de namoro. Prestem muita atenção na doutora Carol. Quando você... Ela parece que tem 18 anos assim, mas ela tem experiência, gente. Ai, Ouçam. meu Deus, obrigada. 18 anos. Ai, faz tempo, viu? Mas ela tem cara de novinha mesmo, gente. Eu vou- você- Eu acho que é o óculos, talvez. Deixou Não, você não meio é. adolescente. Não é. Eu tenho mesmo. Tem, né? Todo mundo fala. Pelo menos nisso a genética ajudou, né? Eu tinha uma amiga que tinha uma vozinha assim, bem de criança. A voz também, Você a voz não engrossa, cara. Eu vou ter que tomar um Aí quando hormônio. ela atendia, a pessoa falava, chama a mamãe pra falar comigo. Você imagina... Não, é sério. Vocês imaginam eu que trabalhei a minha vida toda com o público. Eu ligava... Te juro, cara, não foi uma vez, foram várias vezes. As pessoas, mas é uma criança, que achava que era trote. Meu Deus, eu vou tomar Ainda um mais hormônio. na área do direito, que você tem que ser uma pessoa firme, né? Em determinados momentos. E eu sou, cara. Eu brinco assim com tudo, mas eu levo muito a sério. Eu faço minhas coisas muito... Mas não sei, a genética não corroborou muito. Ah, mas é bom, é ótimo. É ótimo. Mas o que a gente tava falando mesmo? Que eu até esqueci. Ai, caramba. Ai, da união estável. União estável. Vamos Vou lá. dar uma dica O que pra geral. característica Vou dar uma dica pra geral. a união estável, gente? Vocês que são namoradores, baladeiros, Tome muito cuidado. né? A união estável é quando você tem um relacionamento público, certo? E com a intenção de ter uma vida com a Público, pessoa. botou no Facebook.
Público. Nem precisa, na verdade. Tem muita gente que não tem muito isso, né? Que pra mim também é meio suspeito. Tipo, quando você tá apaixonado, você tá no relacionamento, você quer contar pros 4 cantos do mundo, né? Mas tudo bem. Não, é bom e não é ao mesmo tempo, né? Porque tem uns invejosos que é difícil lidar, né? Também a galera fica em cima. Ah, eu vi lá que você começou a namorar e já começa a perguntar. A juventude é assim, eu não sei. Eu não sou mais adolescente, né? Mas eu tenho muito contato com o pessoal já... Às vezes... Eu sinto que a gente vai... O negócio de rede social é tão, às vezes, invasivo, porque você vai. Então, tá com os amigos ali, seja num happy hour, não precisa nem falar mais nada. Já viu tudo? No Instagram, no Facebook. Eu realmente, essa parte, eu não tenho como te dizer. Mas continua. Aí, mesmo que não tenha um relacionamento público. Não, você tem que ter. É um relacionamento público, mas quando eu te digo, você falou da questão das redes sociais, que hoje em dia é muito forte. Mas não só público nesse sentido. Público no sentido que as pessoas sabem. Sabe? É um relacionamento público. É um relacionamento, não é você ter uma amante. Embora também isso daí é muito contestável, mas isso daí é outra conversa. Eu já conheci pessoas que tinham a conta bancária da mulher e da amante. Sim, isso daí dá um rolo, bicho. É, né? E aí, beleza. Calcinha hoje é prova no fórum. Lógico que é. Isso é da tua área, né? Lógico. E-mail com Claro. mensagenzinha de WhatsApp. Não é um perigo isso, né? Sim. E você tem essa convivência com a pessoa, e você tem um intuito ali de ter um relacionamento. E quando a gente fala isso, é muito subjetivo, as pessoas interpretam de várias formas. Mas você pensa, aí a gente entra na questão até da amante e do amante. Você tem um amante lá, velho, de 3 anos. Embora que eu tô te falando, não é uma questão de tempo mais, tá? Isso não existe mais nos nossos códigos, nossos diplomas, pra caracterizar a união estável. Mas você tem um relacionamento duradouro. Um relacionamento duradouro, público. Agora lembrei, um amigo meu falou que ele não estava casado, mas ele tinha um contrato de união estável com a namorada. Legal, eu faço, acho ótimo. 1 milhão, Acho ótimo. Nem que for um contrato dizendo que ninguém tem direito a nada, porra nenhuma. As pessoas confundem muitas coisas, Rodrigo. Porque tá apaixonado, aí você confunde patrimônio, não é. Eu ponho meu patrimônio em Bitcoin, você não vai conseguir puxar os meus nomes lá. Não vai... Ai, que filha da mãe. Pior que é bom o negócio. Negócio é bom, eu gosto. E tem outras formas aí pra comprar, mas depois eu te falo. Sim. Então... E assim, você tem essa convivência com a pessoa, um relacionamento duradouro público, já caracteriza uma união estável. Sim. Você entende? E o pior da união... Nesse caso, não era um namoro bem mequetrefe desse meu amigo. Cara... Aí então a menina foi lá com um charminho, o juiz abraçou e nós. Cara, então você me desculpa, a advogada dela era muito bom. E o outro de defesa era bem ruim também, né? Pode ser. Né? Pode ser, Defendeu bem, mete-se a boca. É complicado. Tudo no direito é muito subjetivo. É uma grande interpretação. Então, quem souber... Como que eu vou te explicar isso? A gente tem a lei. Você segue a lei. E a gente tem a doutrina, a gente tem jurisprudência, a gente tem várias coisas. Quem souber fazer o melhor jogo, embora que eu tô te falando, existem casos e casos, tá? Tem caso que não tem muito o que fazer mesmo. Né? Mas quem fizer o melhor jogo ali ganha. A jurisprudência é um exemplo que você usa utilizado em outros casos parecidos. Jurisprudência são decisões dos tribunais. Que já foram tomadas que você leva como exemplo. Isso, exatamente. Você põe ali pra... Não tô tão ruim assim, não. Eu tô inteirada aí no assunto. Tá ótimo. Do direito. Carol, pergunta polêmica. Que eu gosto sempre das perguntas mais polêmicas possível, que é o que dá audiência. Vamos né? lá. Você consegue me dizer se a justiça do Brasil é muito lenta ou ruim? Ou ela é muito acionada, aí ela fica muito lotada e não consegue resolver tudo? Qual que é o problema da justiça brasileira? O conjunto O sistema. da obra. O grande problema do sistema é o conjunto da obra. A gente já não tem a eficácia que deveria ter. Capitão Nascimento, é o sistema, né, parceiro? É o sistema, parceiro. sistema. É bem isso. O nosso sistema é muito falido. Né? A gente já não tem... Mas com a digitalização melhorou um pouquinho, né? Melhorou muito. Era assim, era ruim, não, era péssimo, ficou ruim. Não dá pra falar. Cara, eu sou muito a favor do digital, eu faço tudo digital. Hoje em dia é muito difícil atender um cliente pessoalmente. Você só pega se o caso for antigo, que iniciou no físico, Sim, né? o que é muito difícil também, porque esses casos já são casos que tem advogado acompanhando. E pra eu pegar uma causa de um colega que é bem... No digital difícil. a coisa vai mais rápida, então, Bem né? mais rápido. Mas aí tem a questão
o andamento, até entendi o que você falou da questão física. Mas tem a questão dos prazos processuais que eles devem ser Esses demoram. respeitados. Isso, que eles devem ser respeitados. O processo, embora a informatização ajudou uma parte. Mas a gente tem os prazos que devem ser respeitados. E eu, como advogada civilista e processualista, nisso eu acho que houve uma melhora. Tá? As pessoas falam, demora mais, tudo, mas houve uma melhora porque o advogado não tinha tanto tempo para poder elaborar uma coisa bem legal, né? Para defesa do cliente. Por isso a importância dos prazos. Sim, exatamente. Tá. O prazo, o processo, você tem o direito de falar e você tem o direito de se defender. Certo? Você tem o direito de acusação. Só que não pode de protocolar qualquer coisa a qualquer hora. Tem que ser no seu tempo, né? É um ritual. O processo é uma coisa linda. Isso eu já não sabia. Mas você vê, mas aí que tá, Carol. O advogado, que nem eu sou jornalista, eu não sei. Aí te contratei. Aí tem que explicar. Eu peguei vários. Eu explico. Já profissional, o cara não explica. Então, tipo assim, eu falo, doutor, mas tem a defesa tal. Fiz um dossiê no e-mail lá de certo caso. Aí o cara não explicou. Demorou, sei lá, 3 anos pra falar isso, por exemplo. Eu nem imaginava. Eu imaginava assim, Carol, por exemplo. Achei uma puta prova. Achei que o chocolate branco aqui diz que eu não sou casado com essa menina aqui, sei lá o que. Ai, meu Deus. Ele tá muito preocupado com isso. Eu vou pôr tudo Rodrigo, em Bitcoin. Rodrigo. Você vai procurar lá no Bacen Jude, você não vai achar nada, tá? Meu marido faz isso. Não vai achar nada. Ou em carteiras digitais. Aí... Meu Deus. Ele também é advogado? Não, meu marido é engenheiro. Engenheiro. Tem muita competição entre advogados, Carol? Você acha? Tem. Mas, cara, eu sou Vaidade. muito... Tem. Desde o meu Vixe. terno é melhor, até os meus clientes Claro são que tem. melhores e etc. Mas, cara, eu lido tão bem com isso. Porque vocês têm que conversar, né, entre vocês. Eu faço muitas muita vezes. parceria, Rodrigo. Sei. Eu faço... Ai, quero deixar registrado aqui, eu faço muita parceria. Porque eu não tenho como fazer tudo sozinha. Eu sou sozinha. Eu não tenho como fazer tudo sozinha. Você entendeu? O seu escritório é só você? Sou só eu. Eu e Deus. Você e a secretária, não tem Que secretária. sou eu. Entendeu? Então, assim... Cara... Não, põe uma secretária lá, Carol, senão você vai ficar doida. Não, eu já pus. Não deu certo? Não. Eu vou pôr outra. É mesmo? Eu tô ajeitando as coisas. Não, porque senão a gente fica com a cabeça muito louca. Fica. E assim, Caraca, o que eu tava falando? Você tava falando sobre... Rolou o Bitcoin. Depois o Bitcoin foi o quê, Rodrigo? Da vaidade da advogada. Da Eu tô melhor vaidade que do você. Do advogado. Tem. Mas assim, eu, por exemplo, eu procuro usar as coisas. Eu Tem procuro. que explicar. Fala, filhinho, não Sim. pode protocolar agora, porque não é... Mas eu explico, cara, eu tenho a maior paciência. É lógico, eu tô te falando, eu não tô romantizando. Cara, ainda mais eu que sou sozinha. Não tem A minha hora, eu produção não tenho tá tempo te pra analisando atender. pra ver se você vai ser a advogada do CutoCast. Aí qualquer BO Ai, aqui... gente, chama nós. Liga nós. Aí, beleza. Então, assim, eu procuro, né? Nem sempre eu vou atender na hora, às vezes eu vou atender até no outro dia. Mas eu procuro sempre deixar isso explicado. E a questão da verdade dos advogados que você falou, isso existe. Embora, hoje em dia também é uma coisa que tá mudando. Porque os jovens advogados estão mudando isso. E eu acho isso muito legal. Antigamente tinha mais essa coisa, sabe? Do advogado, do orgulho, daquela vaidade. Eu Igual sou gerente de advogada. banco, era só um. Aquele gerente e tal... Mas hoje já mudou bastante. Eu tenho pessoas que eu não conheço pessoalmente. Aquele advogados. perfil do advogado, aquele cabeça branca, Não, cara, barrigudinho, com a não. pastinha do lado. Aí o cara tem na pasta uma calculadora financeira da HP, né? Um compasso, umas canetas mais finas, vários tipos de caneta, régua. Não, pelo amor de grampeador. Deus. Mudou, né? Mudou. Hoje o advogado ele tá mais cool. Exatamente. Gosta até de A gente é ser Vingadores e tal. Lógico. Sério. Ah. A gente é ser humano, entendeu? E eu acredito que essa humanização da figura do advogado, eu acredito que tem sido bom, sim, tem sido bom. Eu conheço pessoas que eu conheço só pelo Instagram. O famoso O que você network. diz humanização? Mais proximidade com o cliente? Mais proximidade, mais Falar a língua do acessibilidade. cliente. Exatamente. Você entendeu? Eu tenho Difícil advogados falar que... latim, né? Actus não... ato do... cara, nem eu Puta lembro merda. aquilo, entendeu? É uma coisa ou Você outra. teve aula de porque- latina? Tem aula de latina? Tem, claro que tem.
E eu adoro, eu não vou mentir pra você, eu gosto, mas não, pra mim não funciona, cara. Eu quero que a pessoa entenda aquilo que eu tô falando pra ela. Você entendeu? Eu quero conseguir falar a linguagem dela. E eu quero conseguir entender a linguagem dela também. Você entendeu? E Tem uma frase em latim que eu acho ela tão bonita que eu até esqueci pra poder te falar. tudo bem. Tem que falar a linguagem do cliente, né, Carol? Não Tem que adianta falar. querer... Não. Né? E até mesmo com o juiz, cara. Eu sou muito eu sou muito objetiva, Rodrigo. Eu acho que tudo que puder economizar meu tempo, cara, pra mim tá bom. Carol, como é que funciona esse negócio que você pode marcar com o juiz pra obter mais detalhes? Tem isso, não tem? Tem o despacho. É, né? O famoso despacho. Ah, mas como é que é? Você marca um café numa sala exclusiva do fórum, você e ele? É porque o juiz fica lá, né? O juiz fica lá na vara. Ou no tribunal, dependendo do grau que tá o seu Você processo. agenda, né? Você agenda e você vai lá falar. Mas assim, não é tudo que você vai fazer isso. São exceções. É uma coisa Quando a coisa tá muito enrolada, É tá uma muito... coisa. Você precisa de um despacho ali que não. É uma coisa até simples, mas você precisa de uma rapidez ali. Você pode ir lá, você não precisa ficar guardando prazo no sistema, então pode ir lá, não é nada que vá viciar o processo ou o procedimento, alguma coisa assim. E os juízes? São sempre imparciais? Difícil, hein? Polêmico, hein? Olha a polêmica no GutoCast. Eu volto. Bom, a gente não tá falando nome, você vai falar da sua experiência Sim. que você já teve, né? Eu volto. Já ficou bravo com o juiz de verdade? Nossa, cara. Mas quebrou o pau na mesa lá, não? Não. Não dá, porque né? eu sou louca, Rodrigo. Não tem como, senão a senhora está presa, né? Exatamente. Voz de prisão. Então, assim, e eu, cara, eu sou uma. Assim, eu não sei chorar, assim, sabe? Não, então, assim, Mas eu tem sinto que vai muito ficar ódio. bravo em casa, né? Porque não tem... Não, cara, eu fiquei no fórum mesmo. Eu senti muito ódio. Mas Falei, não dá cara, pra levantar a voz, não dá pra fazer nada depois da decisão final, né? Não, eu saí de perto e fui xingar ele na minha mente. Porque... não consigo chorar, não posso xingar esse desgraçado, não posso fazer nada. Teve um amigo Eu meu falei, que tava... Ele comprou um tênis Nike oficial e tal. E começou a desfazer o tênis. Aí ele entrou com um processo, que tem tênis de 2 conto, coisa cara, né, tal. Aí foi lá e deu indeferido. Indeferido que não é nem pra um caso, nem pra um lado, nem pro outro, não é isso? Ou não? Indeferido? Indeferido é quando a parte autora, ele era o autor, no caso. Isso. A parte autora... Perdeu. Isso. Tá. Aí ele, quando ele viu a decisão, ele entrou na sala de novo, ele chegou, abriu e falou pro juiz, isso aqui é uma palhaçada, viu? Isso aqui é uma palhaçada, falou. Ai, que sonho. E foi embora. Ele podia ser preso, né? Claro que podia. Aí acho que Dependendo, se fosse aqueles juízes o que eles juiz já acham que devia eles estar são no final do dia, já, vai o cara tá nervoso, tá, tchau, Exatamente. filho. Ou chama até a segurança, no máximo, Sim. né? Mas assim, como advogada, existem situações e situações. Quando você fala da relação de ficar nervoso... Gostava da advogada da Praça é Nossa, lembra da advogada? Da Praça é Não, Nossa? Você não lembra? Praça é Nossa. Puta, deixa eu mandar uns vídeos do YouTube, ficou só alguns episódios, não foi muito, não. Nossa, eu assistia quando eu era muito criança, Rodrigo. Não, ela só Advogada- falava em linguagens de advogada. Sério? Você tá me Ai, ofendendo, eu vou manda. te processar Eu administrativamente. quero saber, me manda. É Mas engraçado. assim, não tem muito o que se fazer. Porque eu vou acabar incendiando o negócio e vou piorar pro meu cliente. Mas existem situações, tá? Quando eu digo isso pra você, eu não tô dizendo que o juiz vai fazer o que ele quiser e eu vou aceitar. Não é isso. Quando a gente tá em discussão ali do processo e ele tá errado, cara, eu vou pra cima. Agora, tem situação assim que o cara é da pessoa... que a gente tava falando, toda profissão tem. Mas o Que aí juiz tem que ter cara uma é meio- equipe, né? Não é só É. ele lendo e só ele assinando. Não, e na maioria das vezes Porque é ele que faz muito a maior papel, parte das né? coisas. Aí tem que ler o resumo. Aliás, pode pegar um chocolatinho aqui. Ai, Sei não, que tá você tão gosta de na chocolate, cara nem que sei. eu quero. Nem sei se você gosta de chocolate branco, preto. Eu gosto mais A gente do não tem branco. patrocínio da Lacta, mas se a Lacta quiser patrocinar a gente aqui, você é chocólatra, não? Um pouco. Um pouco? Um pouco. Depois do almoço do jantar, tem que rolar um docinho? Lógico, né? Ah, tem, Sobre- né? Tem. Eu também. Pelo menos em um dos dois tem que... É porque a boca ela fica muito salgada. É, Então tem ou que um mandar café. um café, né? Mas depois do café, porque se tomar antes, aí é amargo. É. Você toma muito café, advogado? Toma muito café. Hein? Nossa, pelo amor de Deus. E ela gosta de chocolate branco, pelo amor de gente. Deus. Chocolate branco. Carol, o Paulinho, amigo meu,
Eu avisei que você viria, advogada e tal, ele sempre tá participando aqui. Ele falou, advogado é coisa pra milionário. Só rico consegue pagar advogado particular. E aí? É verdade? É mito? Tem que melhorar? Tem que piorar? A culpa é de quem? A culpa é do país? A culpa é de quem? Do Papa? A culpa é de quem? É difícil, né? O sistema, parceiro. É o sistema, parceiro. Ó, o problema começa lá em cima, com a alta carga tributária que a gente tem no país, e a gente não consegue ter uma independência maior sobre o nosso dinheiro. Carol, mas... Já começa por aí. Advogado particular cobra muito caro. Vocês cobram muito caro. Vocês têm que cobrar mais barato. Mas o que é caro pra você? Porra, qualquer coisinha é 5 conto, é 10 conto? Não dá. Não é qualquer coisinha. Quer dizer, o que você fez pra tá custando 10 conto? Carol, tem... Não. Qualquer coisinha tá louco. Não dá. Não tem condições. Pode cobrar de acordo com a cara do cliente, nem com o valor da ação. Poxa. Olha. É que vai tudo como você estava falando, a questão até da a perspectiva do advogado, Sim. né? Às vezes é aquela coisa, né? Você nunca viu a pessoa, né? Agora uma indicação, tipo, você sabe que a pessoa... Eu tive um amigo meu uma vez que o cara queria processar o cara da banca, que não sei que briga, que os caras brigaram na mão. Ele falou, eu conheço o cara, desde que o cara começou, não vou processar o cara. Ele mesmo já falou que nem ia fazer, porque se sentir mal, tem isso, né? Já falou não, bom cliente? Não vou fazer isso? Silêncio. Já? Mas por quê? Você se sentiu o quê? Desconfortável? Como é que foi? Não, ele queria que eu fizesse alguma coisa legal e eu não vou fazer. Ah, tá. Já teve situações assim, do não que você tá falando, de ser algum, mesmo eu não conhecendo, mas por ser colega de profissão e se envolver numa situação da qual, né, eu entraria em atrito com um colega, teria uma falta de ética e eu recusei. Não rolaria. Não. Mas assim, você falou que você, no geral... Aliás, você não, qualquer advogado precisa estar sempre em contato com outros, né? Sim. Porque é muito melhor você ligar pro advogado da pessoa do que pra pessoa direto. Não tem, né? Nem pode, acho, né? Nem é legal, nem é ético, né? Não, a gente... depende muito da área também. O advogado, ele é mais neutro, né? Na teoria. Sim, eu procuro, é o que eu tô te falando, cara, eu levo essas coisas muito numa boa. Eu conheço muitas pessoas que, nossa, né, fica com ódio do outro advogado, né, inimigo mortal. Cara, pra mim acabou a audiência, acabou. Até porque eu não tô ali, né, lutando contra o advogado, eu tô lutando pelo direito do meu cliente. O outro advogado é o outro advogado, ele está fazendo o papel dele, defendendo a outra parte. Né, o nosso processo, né, isso é uma democracia, isso é o processo que a gente vive, né, então, beleza, tá ótimo. Ô, Carol, mas sobrou ainda um resquício do nosso outro assunto. A justiça brasileira é lenta porque ela é problemática ou é lenta porque tem esse número exacerbado de processos e como é que é? As duas Data coisas. a cumprir, né? Como é que é? Os Como é que chama? Os prazos. processuais. Não, eu acredito que são as duas coisas. Ele é lento, ele é muito ineficiente. O nosso poder judiciário poderia ser muito mais eficiente, tá? E também por conta do abarrotamento. Porque existe mesmo, assim, são pessoas, a gente nunca pode esquecer que são pessoas Mas que tem estão fórum ali. pra caramba, tem juiz pra caramba, como é Mas que não nem dá sempre, conta? olha, eu já tive do outro lado Em cidades também. menores é bem mais difícil, Sim, né? Que a gente e mora em São Paulo, a gente tem uma... E eu falei pra você que eu fui servidora pública há muitos anos da minha vida. E assim, eu tive do outro lado também, e eu sei que é precário. Você é uma pessoa fazendo um trabalho de 5, velho. Não é brincadeira isso. Então, assim, existem os dois lados. Mas tem um monte de... Quantos fóruns tem em São Paulo? Pergunta difícil. Ai, cara, eu só conheço o meu, mas tem... Tem um tem monte. trabalhista, tem... Não, mas tem 200 mil fóruns em São Paulo. Mas, pô, ó quantas pessoas existem. É. E todo mundo, se você um dia não precisou de advogado na sua vida ainda, você vai precisar. Do dia do seu nascimento ao dia da sua morte, pelo menos uma vez você vai precisar de um advogado. Falou uma verdade. Falou uma grande verdade. Sempre a gente vai, talvez, precisar. Galera, CutoCast aqui, a gente batendo um papo com a doutora Carolina, advogada. Ela que já é experiente na área aí, já lutou por muitas famílias, já fez muita previdência, né? Que é a sua área. Sua área são... Na verdade, é uma área ou são duas áreas, Carol? São duas áreas, né? Porque o direito de família é uma área do ramo civil e o direito previdenciário é uma área bem técnica mesmo do direito.
A gente estava conversando sobre essa lentidão do sistema de justiça e tal. E eu perguntei pra você se a culpa é de que tem muitos processos, tem muitos prazos, ou é por natureza mesmo, assim, tem que ser lento, porque senão pode ter uma decisão meio errada no final. Foi interessante a sua colocação. Hum, Porque, assim, na questão dos prazos, é o que eu tava te falando. Eu acredito que isso foi melhor. Eu acho que uhum, houve uma melhoria, porque tem tempo pra trabalhar melhor, pra se pensar melhor. Mas existe a lentidão por parte do sistema, né? Do serviço prestado, que aí não depende do advogado, é realmente o judiciário que funciona assim. Existe muitos casos que muitas vezes o advogado tem que peticionar, já passou o prazo, uhum. né? O prazo foi cumprido E aí, quando passa o prazo, como é que funciona? o ideal, né? O que tá no código é cumprir o prazo, vai ter um Hum, andamento hum. referente àquilo. E assim ocorre, sim, em muitas varas, muitos juízos que passou o prazo e aí era para ter uma movimentação naquele processo que não seja por parte do advogado e ninguém movimentou. Aí lá vai a gente cutucar. Fala, ó, vamos lá, né? Cutucar é bom, porque já entra no Excelência. cutuquê. É, então. Lá vai a gente, excelência, ó, né? Olha pra mim em nome de Jesus, alguma coisa assim, Uhum. você entendeu? Tem que manifestar-se. Não Exatamente. se manifestando, perdeu. Não, vai ficar lá pra sempre, até um dia algum servidor ver aquilo. Já perdeu algum prazo importante? Não, Nunca? prazo não, nunca. Você tem. Como é que você se organiza, Carol? Você põe na agenda do celular? Eu tenho tudo quanto é agenda que você imaginar. Você Eu tenho, usa mais de uma uso agenda? mais, eu uso mais. Ah, Eu como é que você tenho uma faz? agenda, eu tenho uma agenda para as minhas coisas. Eu consegui me organizar melhor assim. Uhum. Eu tenho uma agenda geral, aí eu tenho uma agenda só para prazo, eu tenho uma agenda só para consultoria. Uma agenda vai ficar entrando, conflitando com a outra, não vai não? Não acontece Não, isso? porque eu interligo todas elas, né? Sei. Ó, chegou uma pergunta aqui da produção pra você. Se você mesma tiver um problema, você consegue se autorrepresentar? Consigo. Consegue? Eu só confio em mim. Ah, mas aí fica uma defesa viciosa, viciante. Não, o advogado pode. Que Pode. a parte nunca vai falar mal dela mesma. Não Ué, é? mas mas a nossa lei permite que Ah, você não produza prova contra si. tinha que ter Quem uma é lei com melhor pra me advogado. defender do que eu? Sim, mas aí é uma defesa viciada, Claro que não. não é? Não. E o advogado pode, né? Você Na nunca maioria falaria dos mal de casos. você mesma. Mas eu também não falo dos meus clientes. Ué. Ô, Carol, já teve algum cliente que você falou assim, você teve que pensar porque o cara não dava pra trabalhar? Teve. Pessoa muito grossa, muito mal educada, que você, tipo, não dá. Não, Teve uma, até hoje, de verdade. não vai falar uma nome nem cliente. nada, Uma porque você vai cliente. ser processado. Não, não. Ah, então a fulana, não. É, Eu tive uma cliente só, que Hum. inclusive foi até de previdenciário. que você começou a trabalhar normal, mas chegou um momento Nossa, que não cara, deu. não. E eu tava fazendo um milagrão por ela mesmo, assim, sabe? Hum. E eu falei, cara, vamos procurar outro advogado. Mas que? Personalidade muito forte. A pessoa não tinha. Não, personalidade forte é uma coisa, grosseria é outra. É. Ela era grossa, mal educada. Sempre. Sempre. Sempre, assim, sem motivo. Falei, mas o que acontece com esse ser humano, velho? Eu tô fazendo. Mó para, não. Vem aqui pra ela. Eu acho que vocês ficam segregando, tipo assim, o cliente, o apressadinho, não tem Ah, isso? O desesperado, o ansioso. cada um tem uma característica, né? Tem. Tem aquele que pergunta toda semana, que tem aquela esperança que a pergunta dele vá mover o processo dele, É, né? né? Tem aquele que fala, ó, tá na sua mão, tá na mão de Deus. Mas a gente já pensei, não tenho problema com isso também, não. Só que essa mãe que ela foi muito Você já grossa tentou mesmo. mover o processo mais rápido com a força da mente? Não tá, né? Ai, nossa. Quem dera. É, né? É tipo Sheldon mesmo, assim. É, né? Ai. Mas não dá. É Não. Brasil e é isso. É. Mas já chegou a você se defender mesmo? Alguma coisa? Alguma coisa que você comprou? Sei lá o que? Já chegou ou você contratou um advogado? Não, nunca precisou? Não, eu tive um problema uma vez
Mas eu não era eu acho que eu estudava na época. E aí eu entrei no JEC da vida aí. E quando você é estudante, aí que você quer aplicar o negócio, né? Você fica desesperado. Eu tive um problema, foi até um relógio que eu comprei pro meu marido. E deu um problema lá, queria trocar, não sei o que. Aí eu entrei no JEC na época como estudante, porque no JEC, o JEC é o Juizado Especial Civil. É o antigo Pequenas Causas. Que eu posso entrar, eu como... Exatamente, você não precisa estar representado, né? E aí eu entrei lá como estudante, mas como advogada Não tenho BO. E qual foi o... o ruim que você vai ter que falar, né? Eu ia perguntar qual foi o caso que você mais se orgulhou de ter ganhado. Que você falou, aqui eu trabalhei, foi tiro certo no 100% do alvo. Esse deu orgulho. Teve alguns aí? Teve alguns casos? Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que né? todo caso que eu ganho, eu acho que eu comemoro mais do que a pessoa. Não é brincadeira, é sério. Mas eu acho que o primeiro é o primeiro. Primeiro depois da OAB e da faculdade. Que nem foi, sim, foi trabalhista. Foi trabalhista. Eu tinha que ganhar dinheiro, vamos fazer Sim. Nossa, o primeiro realmente foi... E eu consegui Tava defendendo a empresa ou empregado? Um empregado. E eu consegui até dando moral na época. E isso é muito difícil, viu? Você conseguir dando moral em qualquer área é muito difícil. Porque tudo é mero de sabor pro juiz, né? Porque não é ele que sofreu o negócio. Então tudo é mero de sabor. E eu Como é que que é? Essa expressão o mero que eu de tinha ouvido. sabor? Ai, você vai ver, os advogados que estão assistindo, eles vão saber o que eu tô falando. Ai, que ódio. Porque você chega com o dano moral é uma coisa muito pessoal. Você passou... É lógico, né, gente? Tem situações. Mas você sofreu uma consequência que não foi só material em cima do problema que você teve. E quando você entra com o dano moral, é pra isso, é pra recompensar. Você tem o dano material pra recompensar o seu gasto, né? E você tem o dano moral pra recompensar o que você passou como ser humano. É muito difícil, né? Quantificar em dinheiro no nível do estresse que você... Exatamente, mas ainda assim a gente quantifica. Existe um parâmetro, né, pra você quantificar, pra você ter uma ideia. Mesmo assim a gente quantifica. E é muito difícil, porque tudo que você fala é mero de sabor. Não é, você não teve um dano moral, é mero de sabor. Você só ficou chateado, #chateado. Sim. E não é, cara, existe mesmo o dano moral, você entendeu? E outra, fez errado, a empresa, seja quem for, fez errado, cara, te atingiu o seu material, atingiu o seu moral, não tem... eu só fiquei chateado. Não, eu não sei o que você tá sentindo. Atingiu você, atingiu o seu moral. Dizem então, que uma indenização de uma vida, no acidente aéreo, diz que na base cada vida vale R$1 milhão. Né? Só que é negociável, né? Então, como que você quantifica isso? Não, diz que eu ouvi dizer que a base é essa, mas aí a empresa vai lutar para ainda pagar menos e aí a família vai ver se aceita ou não. Não existe muito essa coisa de base. É o que eu tô te falando, que nem no caso do trabalhista, né? Existe ali um parâmetro também que você entra e é mais ou menos disso até isso, mais ou menos. Tanto até tantos salários mínimos. É assim, entendeu? Que é o parâmetro. Mas enfim, já é complicado, né? Às vezes de um avião, de o cara ele não quer processar a empresa porque o dono da empresa conhece outras pessoas da mesma área, ele vai ficar fichado ali na lista negra ali. Existe isso também. Mas engole o sapo. O primeiro realmente... Nossa, quando eu ganhei aqui e vi o dano... Eu acho que o dano moral foi realmente porque era o mais difícil do negócio. Não cabia mais recursos. Não tinha mais. Ali eu ganhei. Ainda que a gente não chegou aí para uma instância superior, mas ainda que a gente tivesse ido, ainda que a empresa tivesse ido, eu vi que eu ganhei esse processo aqui, cara. Eu falei pra testemunha falar o palavrão que foi dito lá na empresa. Eu falei, escrevi na petição mesmo e falei, cara, o que aconteceu? A pessoa foi ofendida. Exatamente. Aí eu perguntei pra testemunha, eu falei, o que aconteceu? Ela me explicou. Xingou. Eu falei, mas xingou do quê? Falou, xingou de filha da puta. Aí eu falei, xingou de filha... Ainda perguntei, porque a gente instrui, mas a gente trabalha com os fatos. Eu não vou falar, caralho, aconteceu, eu não vou inventar uma história. Você entendeu? Aí eu falei, tá, então foi isso que aconteceu? Você viu e xingou de filha... Xingou. Falei, então o juiz vai te perguntar e você fala. E ele ficou desesperado. Ele falou, mas eu vou falar filha da puta? Eu falei, vai, não foi isso que aconteceu? Ele falou, foi. Eu falei, então você tem que falar o que aconteceu. E escrevi na petição, palavrão também. Mas o juiz pode interpretar que, não, essa expressão aí não foi algo... Foi no calor da emoção. O juiz pode interpretar o que ele quiser, né? Pode, mas é difícil. Depois tá escrito numa petição, filha da puta, e a testemunha confirma filha da puta, é meio difícil do cara, né? Todo mundo assim, porque as audiências são públicas. Ser juiz é uma profissão complicada, hein?
É difícil, hein? Claro que é. Arruma um juiz pra gente entrevistar aqui, pra gente... Vou te arrumar. Arruma um juiz. Tem juiz... Hoje não é mais os cabecinha branca também, já mudou. Não. Hoje é o pessoal novão, Ai, que Rodrigo. surfa. Graças a... eu trabalhei com surfava. Graças a Deus. A gente tem que acompanhar, né? A sociedade tem que evoluir, né? Arruma um juiz. Esse é um papo bem foda, hein? Vou arrumar. Porque, imagina, você tá com lado A e lado B na mão e você é o deus daquele momento pra decidir quem vai ganhar e quem vai perder. Né? Se bem que muitas das vezes ele passa a bola pra frente porque não tá na hora ali da decisão final, né? Sim, mas o próprio nome já fala, né? O juiz, ele que julga, né? Ele tá decidindo a vida das pessoas. Ao mesmo tempo que o advogado está lutando pelo direito da pessoa, ele vai decidir a vida da pessoa, né? É difícil, hein? E infelizmente... Arruma um juiz pra gente entrevistar aqui. Eu vou arrumar. Né? Polêmico. Vai ser o podcast do direito. Vou botar uma balancinha. Ô, Carol, me fala uma coisa. Você já teve vezes assim que você, tipo assim, se envolveu muito com o caso da pessoa? Que você fala, putz, eu tô... Depois que você já se envolveu, que você percebe que você tá ali muito envolvida com a pessoa e não tá botando aquele muro de divisão entre o profissional e o caso real. Já chegou a acontecer? Ai, de se envolver profundamente assim, não. Não. Rola uma coisa do tipo assim... Uma empatia. Fala, pô, aquela pessoa trabalhadora, etc. Isso. Rola essa empatia. Rola até às vezes... Ainda mais quando é caso de família, que eu tô te falando, é uma área que você tem que ter muita sensibilidade. Então você fala, poxa, que situação, né? Muitas vezes tem um menor ali no meio e tá sendo usado, né, como uma moeda de troca. Isso é uma coisa que isso me chateia muito. É uma das áreas, das coisas que acontecem, dos casos que eu trabalho que me chateia. Você falou que você gosta de barraco. Como assim os barracos das famílias? Tem muito, né? Muito! Casos de família com Cristina Rocha. Cara, que eu você me gosta lembre... de assistir casos de família da SBT? Mas é legal. Não é muito diferente daquilo, não. Mas o que tem de legal de querer dividir o filho no meio, serrar no meio? Não. Legal que eu digo, assim, algumas situações. Essa não. Realmente, os casos que envolvem menor, pra mim, que envolve criança, eu acho que é os que eu tenho mais sensibilidade. Mas se o filho quiser ficar com o pai, ele tem o direito de decidir, sendo menor? Depende. Do quê? Depende da situação, porque a criança, ela tem o direito, o maior direito assegurado numa ação de família, ainda que seja divórcio, alguma coisa assim, é o direito do menor. Você entendeu? E assim, e o direito do convívio familiar. Então, hoje em dia, por exemplo, já existe essa guarda compartilhada, fica um pouquinho aqui, um pouquinho. Não existe só mais aquela figura daquela pessoa, que geralmente é a mãe, que fica, e o outro... Antigamente só ganhava a mãe, né? Não tinha outro papo. Na maioria dos casos é verdade. Teria que ser uma coisa muito absurda mesmo. E hoje em dia já não existe mais aquela figura daquela pessoa que manda e o outro muito, que fiscaliza. Já mudou muito, né? Que a guarda normal é assim, um toma todas as decisões, o outro fiscaliza. Hoje em dia já tem a guarda compartilhada, que os dois tomam as decisões da vida. Então, assim, o direito do menor sempre vai ser assegurado. Ainda que existem situações e situações. Ainda que o menor tenha uma preferência por uma preferência para o outro, o juiz sempre vai ponderar. Tá, mas até porque existe uma outra figura, que é a figura da alienação parental. Muitas vezes aquela criança, ela tá com aquela coisa do eu quero mais meu pai, eu quero mais minha mãe, porque existe uma alienação parental. E o juiz tem que ter essa sensibilidade também. Então, assim, da mesma forma, o direito dele é assegurado de convivência com a família. Então, só vai tirar realmente do convívio de um ou de outro se houver algo plausível para isso. Tá correndo risco? Tá havendo alienação parental, né? Qual que é? Porque senão o juiz vai tentar manter o convívio mais dividido, o mais harmonioso possível, entendeu? Todo mundo ali cuide daquela criança, do adolescente. Carlos, amigo meu, perguntou... Ixi, pulou a pergunta dele aqui. Ele perguntou aqui, achei. Como que a pessoa tem a justiça gratuita? Como é que funciona isso? Tem direito, você sabe?
Tá, vou te explicar duas coisas. Uma, tem a questão Ah. da entidade da Defensoria Pública. Ah. Que as pessoas perguntam. Quando as pessoas falam de justiça gratuita, elas associam a Defensoria Perguntou quanto Pública. é direito, é. Elas associam a Defensoria Pública. Tem a entidade da Defensoria Pública, que a pessoa tem que ir lá. Ela tem que provar que ela não tem condições de arcar com um processo. De arcar com os custos de um processo. Como que comprova isso? Desemprego, a primeira coisa, né? Declaração de isento, né? Sim, a própria carteira de trabalho tá aqui, ó, não tem um registro, né? Alguns casos também ainda a pessoa trabalhando, mas não, ainda assim o juiz entende que ela não tem condições de arcar com os custos de um processo, sendo mesmo trabalhando. E existe uma outra figura. Por exemplo, Só que o atendimento é diferente do particular, né? O cara vai pegar, provavelmente não vai nem conhecer o advogado, né? Eu não sei. Não sei, você não vai conhecer no dia da audiência, se conhecer, né? Não vai, não tem um... Aí entra no que você já jogou na minha cara várias vezes, falando da questão do caro. Mas Cara, por isso que a pessoa vai pro gratuito, porque é caro, vocês cobram caro. Meu Deus, eles se de cara. Mas você quer que resolva seu problema, você quer alguém especializado. Sim. Você entendeu? Essa que é a verdade. Mas também tem a questão que eu te falei de ponderar dos honorários. E tem uma outra figura de justiça gratuita. Que é o quê? Você contratou o seu advogado, você pagou os honorários dele. Mas, ainda assim, eu peço justiça gratuita pra você. Então, o único ônus, o único custo que você vai ter é pagar o meu honorário. O meu honorário você vai ter que pagar. Mas as custas do processo você não paga. A defensoria cobre tudo, entende? A defensoria cobre as custas e cobre os honorários do advogado. Você Mas entendeu? quando eu contrato um advogado particular, eu pago o honorário e as custas, tem que sempre ter as custas, né? Sim. Se você não pedir justiça gratuita. Honorário de advogado é tá. honorário de advogado. As custas do processo são as custas do processo, entendeu? Que também tem que pagar, que fica por conta do cliente, no caso, que a gente contratou. Sim. E aí vai depender de como que for o processo. Tem a questão dos honorários da sucumbência que a gente fala, que é quem perdeu o processo que paga. Porque como é que é? Toda hora que o advogado vai protocolar alguma coisa, tem que pagar? Se não tiver justiça gratuita, sim. Entendi. Você paga guias, você paga, que nem quando tem recurso, você paga as guias do recurso, você paga, dependendo do caso do inventário, você paga impostos. Enfim, são as custas, né? Um conjunto de Meu nunca coisas. cobrou essas coisinhas, não. Ele deve ter pedido justiça gratuita pra você. Será? Pediu não. Pô, Pediu não. Acho que ele achou. Paga na camaradagem, então. ô louco! Vai ver que é. Tá vendo? Mais bonzinho que você, não quero mais te contratar. Não, nossa, metendo louco comigo aqui. Não, a Carol vai ser a advogada do CutoCast. Quem quiser se meter a besta aqui já tem advogado, não vem brincar, não. Isso mesmo. Né? Que. Tem muita gente que briga, né? A internet vira prova de tudo, né? Todo mundo brigando. É por isso que hoje em dia isso tá no auge do direito, essa coisa, sabe? Da internet, de você regular tudo isso, né? Das leis, das diretrizes. Porque é uma terra sem lei mesmo. É. Pra você alcançar ali, no caso de um crime, né? Pra você, um crime de injúria, de difamação, de calúnia, de racismo, pra você alcançar é bem mais Então, difícil. mesmo na internet e tal, se a pessoa pega um outro falando mal dela, descendo a lenha, difamando, você pode pegar um vídeo do YouTube e processar? Pode, né? Muita gente tem feito isso, né? Tudo são provas. Tudo são Por provas. que o vídeo não é considerado prova? Né? Não, depende do caso. Depende. Cada caso é um caso, você entendeu? Cada caso é uma história. Casos de família. Isso, cada caso é uma história. E assim, dependendo de como for, você vai ter um mundo de prova. Dependendo de como for, você não vai ter muitas provas. Você não vai ter como... Então, o que você tiver vai valer como prova. Você entendeu? Claro que com né, a devida autenticidade e tudo mais, né? E quando a gente fala da questão da internet, tem que ter mais cuidado ainda. Mas provas são provas. Você tem que provar que o seu direito ali de qualquer jeito. Então você tem que, desde que não seja ilícito... Se você pega uma foto de outra pessoa e bota lá no seu Instagram, a outra pessoa que colocou lá pode processar? Você pega uma foto minha... E põe no meu Instagram. Aí você não gostou. Aí... Claro que eu posso. Por que eu falei? Direito de imagem. Por que você tá usando a minha imagem? Pode processar. Claro. Mas se a Fizeram internet... isso com você? Vamos pra cima. Mas se a internet é uma casa sem lei, então... Olha...
É legal o que você falou. Outra coisa legal. A gente tá desenvolvendo bem. Só perguntas polêmicas a gente aqui, tá minha amiga. desenvolvendo Só bem. perguntas polêmicas. É uma terra sem lei até a página 2. Porque o ideal, na verdade, Rodrigo, eu vou ser bem sincera pra você. Aí É igual a sociedade. Se cada um quiser fazer o que quiser na hora que quiser, na hora que bem entender, tá errado. Exatamente. Se a gente levar isso a fundo, na verdade, a lei só existe por causa da sociedade, né? Por isso que existe a reclusão. É que quem não consegue viver em sociedade. Exatamente. Vive à margem. Exatamente. E aí, assim, existem culturas e culturas. Existem países que são mais codificados, que é o caso do nosso, que tudo tá escrito. Tem países que eles são mais baseados em costume. As leis deles não são tão codificadas, são costumes. Até mesmo jurisprudência. Porque aqui o código ainda tem mais valor que a jurisprudência. Mas a jurisprudência tem um certo valor. Tem lugares que a jurisprudência não existe código, é jurisprudência. Entendeu? São as decisões. O que foi decidido no passado vai ser replicado no futuro. Exatamente. Então, assim, o ideal Que é é que a muito nossa... complicado, né? Porque cada caso é um caso. Exatamente. Então, assim, o ideal, na verdade, é que a gente nem precisasse dessa regulação, desse regulamento todo, a nossa sociedade, mas precisa. E a gente entende que precisa, não tem jeito. Então, assim, a internet foi uma coisa nova. Né? E ainda é uma coisa relativamente nova. Você vê que cada dia mais a gente descobre como usar para alguma coisa. Que pode ser muito boa e pode ser muito ruim. Porque a internet, ela não tá ainda citada no código, porque tem o Código Civil, Penal e o Criminal. Mas já existe. São livros, né? São códigos, que vai do 1 até... Isso, são códigos mais específicos. É. São códigos mais específicos, mas existem as leis soltas, que a gente chama. Você entendeu? E já existe a regulamentação aqui no Brasil. Em 2006 teve uma atualização do Código Civil, não foi? 2006? 2005. 2005, 2006. 2005. E aí entrou coisas de internet nisso? Você não sabe? Não. A lei do marco da internet, acho que foi ano passado, ano retrasado. Teve agora recentemente, sabe? Então, assim, agora que o negócio tá começando a ficar mais sério. E, assim, de uma certa forma, eu até entendo, porque... É o que eu tô te falando, se a lei existe pra sociedade, ela tem que acompanhar. Então é difícil você começar... Querendo ou não, a vida virtual é uma sociedade também, né? Mas acompanha, tá começando, né? Acompanhar isso daí. Não, porque realmente é ruim. Imagina, vem uma pessoa num outro podcast e começa a difamar todo o seu trabalho, vamos dizer. Aí você nem tava lá, nem ficou sabendo na hora e passou, 3 meses. Você foi vítima de um crime. Não é crime, mas você foi vítima de algo que te denegriu. Sim. Sem a tua vontade, ou seja, você foi prejudicada. E com muita exposição. Tudo isso tem a ver, né? Tudo isso é levado em consideração. A repercussão que teve. Aí seria calúnia, injúria e difamação. Pergunta pra quem é do crime, porque, cara, é difícil de você... É, né? É difícil de você separar. Mas essa área da... O retorno tá bem baixinho. Também tá só um pouquinho. Essa área da... Agora tá da hora. Essa área da família aí também porra, é barraco em cima de barraco, hein? No fórum lá, antes de entrar, sim. Você pegou muito xingamento? Muito. Assim, saiu na porrada até? Sim, sai, acontece. O casal? Acontece. Ali, aquele momento, naquela mesa, na reunião que nós fazemos ali, que é a audiência, né? É o momento que as pessoas, o sentimento tá... É ali que elas aproveitam pra tudo que não deu pra falar, aí fala pro outro. Fala lá, né? Joga na cara. É lógico que existe, né, um respeito, né, pelo procedimento. Então, o juiz até deixa um pouquinho, mas chega uma hora e fala, ó, acabou. Então, você acha que quando acabou o amor, vira automaticamente ódio? Baseado em sua experiência jurídica. Se você não resolve, vira? É, né? Vira. Eu acho que hoje você não ter resolvido mesmo, entendeu? Quando não tem filhos, é mais fácil a resolução. Né? Tanto é que quando você não tem filhos, você pode até fazer, eu já cansei de fazer divórcio extrajudicial. É só ir no cartório, marcar lá no cartório bonitinho, no mesmo dia, pá. Super fácil, mesmo tendo bens, entendeu? Você ainda consegue fazer extrajudicialmente. Agora, quando você ter filho, o casal pode ser o melhor amigo do mundo. Fala, cara, a gente tá separando, mas nós somos os melhores amigos do mundo, ninguém vai brigar com ninguém, tem que fazer. Carol, como é que funciona esse negócio de pensão? Tipo, quando que a mulher ou o cara, até o homem, sei lá, tem direito à pensão quando separa? Tem isso ainda? Não tem? Como é que é? Tem. A pensão, ela tem um caráter alimentício.
Toda pensão tem um caráter alimentício, tanto a pensão por morte, né? Como a pensão alimentícia para os filhos, ou para os pais, ou para o cônjuge, que pode ser, né? Para todas essas pessoas pode existir a pensão. Ela tem um caráter alimentício. Então, por exemplo, nós somos casados. Nós nos divorciamos amanhã. E eu não tenho condição de subsistir. De ter essa verba alimentar. Aí você tem que entrar Ou com que seja processo você. contra o cara. Isso. Para que haja o pagamento de pensão. Que nem nesses casos. Aí vai ver quanto o cara ganha, vai fazer uma base de cálculo ali e vai pegar X%. Que na maioria, diferentemente da pensão por morte, que é uma outra coisa que eu te falei, que embora tenha um caráter alimentar é outra coisa, mas geralmente elas são... O juiz vai avaliar todo o caso, a idade da pessoa, quanto tempo ficou casado, tem condições de trabalhar ainda, que não sei o quê. E aí, geralmente, ele são pode provisórias. entender que a pessoa tem condições de começar um trabalho, começar uma vida nova. Exatamente. Fala, pô, a pessoa com 30 anos, 40 anos de idade, não, ela tem condições de trabalhar, então não tem por que ela ter uma pensão. Ou ele passa provisório. Fala, tudo bem, você... Isso acontece muito com donas de casas, né? A pessoa ficou 30 anos casada, nunca trabalhou, sempre cuidou do marido, aí divorciou. Né? Então, o que o juiz faz? Mas a pessoa ainda tem uma idade de trabalho. Então, o que o juiz faz? Fala, ó, então eu vou te passar uma pensão provisória. Ah, tá. Vamos dizer, 5 meses, 6 meses, né? Agora, essa questão da decisão do juiz, Carol, é um negócio muito complicado, né? Porque, assim, o advogado pode fazer um puta trabalho, ter pesquisado, feito uma peça, né, que fala, né? Peça, né? Muito boa, e mesmo assim não sair com resultado positivo, né? É complicado, né? Porque você começa a pensar, putz, será que meu trabalho não foi bom o suficiente? Mas não. Você depende da variável chamada decisão do juiz, né? Então, nem sempre a decisão do juiz quantifica se o seu trabalho for bom ou não, não é verdade? Exatamente. E por isso até que existem as outras instâncias, né? Por isso que existem os tribunais, existe o Supremo, né, em alguns casos, que é pra você ir até o final, tentar até o final. Quer dizer, tem a primeira instância, que vamos dizer, que é a vara. Tá, a vara. Se não deu, se não resolveu ainda, vai pra segunda. Isso, que são os tribunais. E se não resolveu, a terceira é em Brasília. A última é o Supremo, né? Mas... Que também não é tudo que pode ir pra lá. Ah, tá. Porque... Não é qualquer coisa que pode ir pro Supremo. Ah, entendi. Mas existem os tribunais, existem os tribunais superiores, né? Então, muitas das vezes, em segunda instância, a coisa meio que fica parada, né? Muitas das vezes. Onde as maiores instâncias é onde demora mais, né? Porque diz que é muito caro, né, você levar pra Brasília, né? É caro. A partir do momento que sobe que se não tem justiça caro gratuita... quanto? Vai. Ah, depende. Depende do caso. Depende. Mas depende sempre do caro. recurso que você tem que entrar. Mesmo que a pessoa tenha justiça gratuita. Pra eu te falar de uma forma que você entenda. Depende do movimento que você tem que fazer no processo. De quantas coisas que você tem que peticionar, quantos recursos você tem que entrar, tudo isso, entendeu? Muitas das vezes para naquela segunda instância, isso. Né? Entendi. E quando você vê que a decisão foi, assim, que o juiz não foi justo, você fica brava? Aí você leva pro pessoal, você fala... Ou você tenta ser a mais neutra possível? Que é difícil, né? Temos sentimentos, né? Sim, temos. Principalmente nesse caso que você falou. Quando você faz aquele trabalho excepcional. Você vê que o cliente tem toda a razão. Pô, você faz aquele trabalho que você fala, não, esse daqui tá top. Aí o cara vai lá e caga. Aí você fala, pô, e pior que é o cara que tem o poder. Né? Aí você fala, beleza, então vou Mas, Carol, o juiz, ele consegue ler tudo aquela pilha de papel? Não lê, cara. Não, é mentira. Mas não porque... Porque é muita coisa, não é? Sim. É muita mas coisa. Isso Mas não daí... atrapalha na decisão? Por isso que eu te falei que eu sou o mais objetiva possível. Né? Eu lembro que eu aprendi muito isso na faculdade. E aprendi como servidora também. O cara não lê, não dá tempo. Muitas vezes eu não tô nem falando que o juiz não faz o trabalho dele. É porque realmente muitas vezes não dá tempo. Então você tem que ser objetivo. Pô, cara, nos fatos é isso daqui, ó. Foi isso daqui que feriu o direito. No direito, ó, foi isso daqui. O direito... Porque todo o processo tem aquele resuminho, né? Exatamente. Então, você tem que ser bom ali. Por isso que eu nem uso tanto, sinceramente. Eu nem uso tanto jurisprudência, doutrina. Eu uso quando realmente... O caso realmente necessita. Mas qual que é a diferença do direito, dos anos 80 e o de hoje? O que mudou? O que tá ali? Qual que é o diferencial? Ou não mudou nada? Hoje ele é mais célere. Ele era pior. Célere se diz mais resumido.
Sim, mais rápido também. Era muito Mais pior antes. conciso. Mais conciso, mais enxugado. Você entendeu? Hoje em dia tem muito essa coisa da objetividade que eu te falei. Depois do digital também, etc. Exatamente. Tem mais rapidez, tem muito essa coisa da objetividade. Porque é que eu tô te falando, né? Existe uma coisa Que era da difícil, né? O cara ia pro fórum, pede a carga do processo. Aí vinha aquele, Exatamente. nossa, Fora que assim, ele ia pra uma audiência, ele tinha que levar aquele monte de livro pra poder fundamentar. Hoje um tablet, um notebook, Você né? entendeu? Então, assim, mudou bastante. Ainda tem muito o que fazer, mas já mudou bastante. Ô, Carol, se eu ver uma novela, o cara lá tá beijando uma mulher, não gostei, eu posso processar a Rede Globo? Claro que não. Ué, Você tem a ver com posso isso. sim, tá ferindo ali o meu honra, não sei o Ai, quê. pelo amor de Deus, assiste. Não, mas sim, mas processos besta. Eu vi uma. Então, isso também ajuda a abarrotar, aquela hora que você tava né? falando. Eu li na internet, não sei se é fake news, muito tempo atrás, que o cara botou um gato no micro-ondas e processou. Porque no manual de instrução não dizia que não podia pôr gato. Então, é um Eu ouvi idiota. dizendo, não sei se é verdade. Então, e ele ainda Mas pode ser protocolado. Você pode Na verdade, você pode protocolar o que você quiser. O que você vai correr o risco de levar uma multa? Se eu sou o juiz mesmo que pega uma causa dessa, eu multo o cara. Dá a impressão Por que é má uma fé. piada. É uma piada. É má fé. Você Hum. entendeu? Então, é que nem você deu o exemplo da Defina questão da má novela. fé. Cara, você não tem um problema. Você tem. Alguém feriu um direito seu? Não feriu. Então, pra que você vai entrar com processo? Mas tem muito isso, né? Tem, Qual claro que o processo tem. mais, assim, fora de órbita que você já viu? Já teve algum? Ai, eu não. Eu não, porque eu não vou fazer uma palhaçada Não, dessa. mas você já Deus deve me ter lido, né? Deve- Ai, já li. Já li umas coisas assim, absurdas. Já li gente pedindo pra fazer feriado. É? Num dia tal fazer feriado. Já li poemas em petições. Nossa, Poemas. Palavrão também tem uns bagulho muito louco. nossa. Poema, mas o cara... Mas eu vou te falar, um advogado pra fazer isso, sei lá, cara, eu acho que ele não quer. O OAB dele não quer advogar, porque pra que vai fazer isso? É melhor fazer stand-up, né? Exatamente. Melhor fazer stand-up. É um negócio que, porra, é uma profissão meio solitária também, né? Porque você tem que ficar ali no computador lendo e fazendo, escrevendo bastante, né? É. Escreve ou você dá Ctrl-C, Ctrl-V? Olha lá, Não, hein? eu faço. Você faz mesmo? A maioria, é lógico. Ó, Carol, não mente pra mim. Não, existe sim um parâmetro a ser seguido. Você entendeu? Por exemplo, um caso de pensão, vai ter pontos. Por exemplo, o artigo não vai iguais. mudar, velho. Você Hum. entendeu? Não vai mudar o artigo que fundamenta o direito. Então, assim, aquilo vai ser igual em todas as petições. Mas a história é outra, porque realmente cada caso é um caso. Então, existem coisas, sim, que a fundamentação geralmente vai ser a mesma. Sei. Uma coisa ou outra, talvez, que mude, dependendo do caso. Carol, se você quiser mais uma outra profissão, eu aconselho você a ser apresentadora. Você tem um jeito de apresentador, sabia? Ah, não brinca! Eu acho. Eu com meus 20... olha lá, já pensando. Gente, cancela o Arruma um escritório, emprego, Rodrigo. fecha o escritório, tudo. Você tem um jeito de apresentadora, viu? Jura? Eu acho, Nossa. eu acho. Você que sabia que Sabe hoje... aquela apresentadora faz aquelas perguntas, tipo, de humor e tal? Jura? Eu acho, É o meu viu? primeiro podcast hoje, Tá você. vendo? Tá vendo? Esse podcast vai bombar. Caraca. Você já pensou em fazer isso? Alguma coisa assim? Não. Eu acho que você tem jeito. Jura? Não sei se você teria tempo, mas tem jeito. Não sei. Ah, cara, sei lá, tudo que me dá um dinheirinho aí, talvez eu faça. Né? Pagar bem, Não é? que mal tem. Ô, Carol, fala os seus contatos aí pra como é que te acha, Instagram, site, tudo que pode te encontrar. Certo, vou te passar o meu Instagram, que Tá. é a ferramenta que eu mais uso Anote, galera. para contato. Tem um contato lá, tem o WhatsApp, tudo certinho. É carolinalacorte.adv. Lá também fala um pouquinho do projeto que eu cheguei a comentar com você, que eu tô tentando agora com uma colega, né? Da gente fazer essa assistência aí, dar uma assistência jurídica nas comunidades mais carentes, voltado para essa questão previdenciária, né? Aposentadoria, benefício. De grátis. A assistência, sim. Porque, na verdade, as pessoas não sabem. A verdade é que elas não sabem que A tem assistência, sim, aquele o recurso. que vai cobrar são custas do processo. Que aí não Isso. tem o que fazer. Isso. Tá. Mas a assistência, eu gosto, a gente tá fazendo aí umas palestras, né? Algumas coisas nesse sentido, para divulgar o direito das pessoas. Né? E a partir daí elas decidem se contratam a gente ou não. E é isso. Muito bom.
Muito bom. Tem sempre a pergunta que eu faço, a última pergunta que eu faço para todos os convidados. O que você gostaria que escrevesse na sua lápide? Ai, cara, eu fui muito feliz. Foi feliz. É Carolina ou Caroline? Carolina. Carolina foi uma mulher que... Forte. E feliz. Forte e feliz, FF. Forte e feliz. FF. E foda. FF. Adorei. Ah, mas tem que acreditar na gente mesmo. Se a gente não Tem. acreditar, é uma coisa de uma entrevista de emprego. Você chega, você acha que você pode ser um bom administrador aqui do RH? Vamos dizer que eu dou pro gasto. Não. Cara, eu vou Resposta fazer... errada. Sou bom, pode me dar um emprego aí que eu tô precisando, tô Vou ser querendo. foda. E ter experiência e vou fazer um puta trabalho bom. É isso mesmo. Eu gosto acho disso que também. tem que ter foco. A gente tava falando daquela série Inventando Ana, né? Mano, Foi. nossa, muito louco, né? Chegou a ver, não? Vi. E, Ali a mina tinha um foco, hein? né? Ô. E você vê quando a amiga dela vai na delegacia um momento lá, ela fala, ó, minha amiga usou meu cartão de crédito. Tá, você foi coagida? Não. Você foi forçada a dar... Não. Querida, eu tô com 5 assassinatos, 3 sequestros... Uma mente brilhante. É que usou de uma maneira meio, né? Mas uma mente brilhante. Essa que foi a verdade. Tem crimes que não são crimes, nem parecem com crimes, mas no fundo são crimes. São. Uma loucura isso, né? E às vezes envolve a questão moral também, né? Então... Sim. Carol, muito obrigado pela sua participação. Foi bem bacana, bem legal. Se tiver mais dúvidas aí, assuntos polêmicos, prisão de político, essas coisas. Ai, meu Deus. Não é a tua área, né? Não é, mas dependendo do que for, a gente desenrola. A gente conversa. Mas você tem um jeito para apresentadora, eu Ai, acho. Eu quero um emprego agora. Você tá tendo a opinião de um cara há 20 anos no mercado, eu acho. Ai, Rodrigo. E mais pro lado do humor, assim, né? Não, humor, assim, perguntar besteira, falar bobagem, piada sem graça, piada do pavê, essa área é legal. Ai, meu Deus. Pensa nisso, quem sabe, né? Vou pensar. Quem sabe. Muito obrigado aí, muito simpática, Carol. Quem quiser até dúvidas, alguma coisa aí do seu trabalho, pode mandar direct, você responde direct. Respondo. E-mail não responde mais, não. Não, é mais escritório, é mais técnico mesmo. Você tem site também? Não. Só o Instagram. Eu uso mais o Instagram. E indicações, né? Indicou, vai que vai. Exatamente. Existe uma rede aí dos advogados, dos jovens advogados. Máfia. Trabalhar, né? Temos que trabalhar. Tem que trabalhar. O que não dá pra um fazer, tem que delegar. Exatamente. Né? E o importante é isso. Tá sempre... Não dá pra gente crescer sozinho, né? Isso mesmo. E vai fazer bem melhor, né? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Beleza, então, Carol, obrigado pela sua participação. Obrigada a você. E vamos marcar mais pra frente. Aí, quando amei. tiver algum boom aí da área de direito, Demorou. Você já é oficial do CutuCast. Ai, meu Deus, Aí... eu faço parte da equipe, viu, gente? Não vai me pedir direitos trabalhistas, hein? E aí você já vem pra esclarecer, né? Beleza. Se tiver algum boom aí combinadíssimo. na tua área, E já mesmo que não marca. seja, a gente conversa. Eu arrumo alguém aí pra você. Vou te Vamos, arrumar nem um for por vez. telefone. Quando tiver uma dúvida, eu vou te ligar. Beleza. Né? Beleza. Aí você dá uma paradinha e fala, não, eu acho que isso. Aí você dá o parecer jurídico. Beleza, Estamos fechou. melhorando a equipe. Galera, obrigado. Mais um CutuCast, mais um programa. Like no vídeo, compartilha com os amigos. primearcade.com.br. E hoje, inclusive, deixei pra falar no final, que eu tô lançando uma música minha no Spotify, que você não sabe que eu sou DJ também. Ai, meu Deus. Pois é. Vai. Você usa Spotify? Eu uso YouTube Music. Mas tá lá também. Tá lá também. Tá em tudo. Então vou te procurar. É que o Spotify é mais Rodrigo Bolonha Future. Então é uma música que eu lancei hoje. Vai lá em todas as plataformas de streaming, tá bom? Acessa. E é isso. E até o próximo programa. Valeu. Tchau!